Fala galera, bora falar um pouquinho, pensar um pouquinho sobre um tema importantíssimo do ponto de vista geográfico, né? Recentemente eu vi um vídeo, se eu não me engano ontem, sobre o fracasso da ferrovia mais importante do Brasil e sobre relações que a gente tem com relação à logística no Brasil. A gente na geografia fala muito sobre isso, trata muito sobre esse tema. É um tema de interesse muito grande do ponto de vista econômico e para o desenvolvimento social do nosso país. E achei o vídeo interessante. Então, vou trazer alguns reacts. Esse react eu acho que é importante para a gente poder tratar da questão modal no nosso país. E vamos ver o que está falando aqui, os créditos, claro, para o capital financeiro, que está falando sobre o fracasso da ferrovia mais importante do país. E a gente vai discutir o porquê que as ferrovias não têm dado certo no nosso país e por que o Brasil fez essa opção pelo transporte rodoviário ao invés do transporte logístico por trem, por ferrovias. Então vamos dar uma olhada aqui, a gente vai pontuando e falando um pouquinho sobre esse projeto, que é um mega projeto que nós temos para o nosso país, é um projeto já de algumas décadas e que infelizmente não sai do papel. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa eu aproveitar para fazer aquele convite, se inscreve no canal aí, ativa o sininho das notificações, a gente vai estar trazendo conteúdos como esse, de relevância para a geografia, para as ciências como um todo, para a história, filosofia, para a astronomia, para a geologia e para outros temas afins no nosso dia a dia. Então não se esquece já de dar aquele like, ajuda pra caramba a divulgar o canal. E é claro, bora curtir um pouquinho do que a gente tem para falar sobre a questão ferroviária no território brasileiro. É só o primeiro de outros muitos vídeos sobre o tema. Então, deixa eu colocar aqui e preparar para poder ouvir com vocês. E bora dar o play, né, para a gente poder entender e falar um pouquinho sobre essa questão logística no nosso país. Vamos lá. Quando se fala em construir ferrovias, sempre parece um investimento vantajoso. Em média, um trem de passageiros pode transportar 10 vezes mais pessoas que um avião, 25 mais vezes que um ônibus e 400 vezes mais pessoas que um carro. Galera, é bom a gente já logo fazer um paralelo aqui. Essa imagem eu acho que é uma imagem importante, né? Olha o que leva um trem de passageiros. Claro que isso vai depender do tamanho, do vagão e tudo mais, de maneira geral, né? Um comparativo. Nós temos ali um vagão para 2.000 pessoas, um avião para transportar 200 pessoas, pode alguns um pouco menos, outros um pouco mais. Um ônibus que pode chegar a 80 pessoas, contando pessoas em pé, sentadas, e um carro que vai transportar ali no máximo 5 pessoas, alguns até 7, tudo mais, mas em média para 5 pessoas. Por aí, quando a gente pensa em transporte para um país de dimensões continentais, o Brasil é um dos maiores países do mundo, é o quinto maior país do planeta. A melhor ferramenta para transportar um país de dimensão continental e ao mesmo tempo um país de elevada população, nós estamos entre as 10 maiores populações do planeta, obviamente seria aquele que pudesse transportar mais gente ao mesmo tempo, né? Então, olhando a grosso modo logo de cara, a gente sabe que a ferrovia seria um dos modais mais interessantes e mais importantes para a gente poder fazer deslocamento dentro do nosso dia a dia. A gente está nem falando de cargas, estamos falando de pessoas no dia a dia, para dar fluxo, mobilidade, fluidez ao nosso dia a dia. Obviamente que nesse comparativo inicial, o investimento no transporte ferroviário ele seria interessante. Claro que a gente tem que analisar ponto a ponto, distanciamento dos lugares, grandes centros, pequenos centros, o que se aplica para cada um deles, o valor de investimento, mas, num primeiro momento, esse comparativo acho que é importante chamar a atenção. Mas vamos dar continuidade aí. Além disso, o custo por pessoa é mais econômico. A ideia de transportar milhares de pessoas entre grandes cidades em poucas horas é sempre bem recebida. Mas no Brasil, não é. São Paulo e Rio de Janeiro estão a 450 quilômetros de distância. Vamos dar uma olhada nesse mapa aí que você tem os dois maiores centros econômicos e populacionais do nosso país, né? São Paulo, e a gente está falando de cidade, tá? O estado de São Paulo está ali na fronteira, mas ali está mostrando a cidade de São Paulo em destaque. Então nós temos aqui cidade de São Paulo, município de São Paulo, e aqui do outro lado o município do Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então tem duas grandes regiões metropolitanas ali, que inclusive são regiões integradoras, né? São Paulo com 39 municípios nessa grande região metropolitana e aquilo continua crescendo. E o Rio de Janeiro com 19 municípios, numa região também crescente, de milhões de pessoas, tá? Nós temos um quantitativo de pessoas muito grande. E um eixo de ligação entre as duas regiões. Nós temos ali, entre os dois municípios, esses dois grandes municípios brasileiros, 450 quilômetros de distanciamento
E é claro, temos que levar em consideração, quando a gente pensa do ponto de vista geográfico, que ali a gente tem algumas barreiras naturais. O vídeo vai até falar um pouco sobre isso. Claro que ele vai dar um viés no sentido um pouco diferente, mostrando da Grande Planície, onde inclusive o café ele aproveitou e foi, tem um vale nessa região, mas eu vivo nela, sei que a gente tem algumas dificuldades, até porque nós temos algumas irregularidades no solo, uma região de mares de morro que você vai encontrar principalmente ali na divisa do estado do Rio de Janeiro, que não é tão simples assim você fazer investimento de longa monta para poder desenvolver o transporte ferroviário. Mas temos um projeto de se aproveitar, inclusive, a malha ferroviária que já existe. Mas é importante você dar uma olhada, observar esse distanciamento entre essas duas grandes capitais. E, é claro, aquilo até a gente, do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista populacional, do ponto de vista urbano, a gente fala muito sobre o crescimento de uma possível megalópole aqui no Brasil. Onde a gente megalópole no sentido onde a gente vai ter um crescimento horizontal dessas cidades, além do crescimento vertical que elas já vivenciam, a ponto de juntar essas duas grandes metrópoles. Então, talvez para o futuro a gente tenha ali uma junção de duas grandes metrópoles, criando a megalópole brasileira ali, juntando ainda nesse contexto um outro centro urbano importante que é Campinas e que está dentro do projeto, esse projeto ferroviário que vai falar aí. Mas vamos dar play aqui para a gente poder entender um pouco mais. E apesar de serem as duas cidades mais populosas e importantes do Brasil, não existe uma ferrovia de transporte de passageiros conectando-as. Em um primeiro momento, você pode imaginar que a falta dessa conexão se deve a algum obstáculo realmente significativo, como montanhas intransponíveis e rios tão grandes que são impossíveis de atravessar. Mas não. Galera, não chega a ser intransponível, mas a verdade é que você não é tão simples, não é uma região simplesmente plana que você consegue construir uma ferrovia muito facilmente. Há um investimento que deve se fazer, há já ferrovias que de alguma forma ligam esses estados, inclusive com Minas Gerais também, só que são precarizadas, estão ligadas ao transporte de carga, você tem algumas dificuldades, né? Até porque a ideia aqui desse sistema que vai se falar de transporte de passageiros é o trem de alta velocidade, é o TAV, né? Que a gente pode estar trazendo para o território brasileiro já tem alguns anos, algumas décadas, na verdade, que se fala sobre a instalação desse trem de alta velocidade no Brasil. A gente tem em países emergentes como a China um investimento muito grande nesse sistema de transporte de pessoas e isso é interessantíssimo. Claro que para o Brasil também seria ainda mais quando a gente está falando de duas metrópoles tão representativas do ponto de vista econômico, financeiro e principalmente populacional. E claro, integrando também com Campinas nesse contexto. Mas vamos lá, vamos continuar. Não. A realidade é que aqui existe uma imensa e bela planície. Essa região é chamada de Vale do Paraíba, tão fácil de construir conexões que foi aqui que as primeiras rodovias do Brasil foram construídas, devido a essa facilidade geográfica. Mas no caso... Inclusive, galera, a BR-101, que está cortando aí, que vai do Nordeste brasileiro até o Sul do Brasil, ela tem um trecho entre essas duas regiões que a gente chama de rodovia Presidente Dutra, que é extremamente importante para o deslocamento de passageiros e o transporte também de cargas entre essas áreas, tá, galera? Que está ali no entroncamento ali, num trecho ali da BR-101. Mas, vamos dar continuidade. Das ferrovias, elas nunca tiveram êxito aqui e na maior parte do Brasil. Por quê? Se existe um lugar onde uma ferrovia é necessária no Brasil, é neste lugar. Essas áreas acumulam a região mais densamente povoada do país. Na região metropolitana de São Paulo, são 22 milhões de pessoas, e no Rio de Janeiro, 13 milhões. Ao longo do Vale do Paraíba, as maiores e mais ricas cidades se acumulam. Enquanto um carro leva 5 horas e meia para atravessar o Vale do Paraíba, um trem de alta velocidade poderia fazer isso em metade desse tempo. Isso é importante, né? Na primeira imagem que a gente teve do vídeo, você tinha um comparativo ali da quantidade de pessoas que os meios de transporte principais ali carregam. No caso ali, fez até um comparativo colocando o trem com 200 pessoas e o carro com 5 pessoas. E aqui a gente ainda tem uma outra possibilidade. Olha só, a gente vai gastar 5 horas e meia carregando de uma capital a outra, de uma metrópole a outra. Essas pessoas, 5 pessoas, e por um trem, a gente tem a possibilidade de, em 2 horas e 15 minutos, algo próximo de 2 horas, ou seja, menos da metade do tempo, você carregar 200 pessoas pelo menos. Então,
olha que economia de tempo, olha que economia de dinheiro, olha que coisa interessante para movimentar, para dar mais fluxo, fluidez a essa população, ao transporte dessa população, às relações econômicas que vão se estabelecer entre essas áreas, como isso pode ramificar de uma maneira que seja interessante, inclusive para as cidades que estão dentro do projeto desse trem de alta velocidade no território brasileiro. Então, é importante fazer esse comparativo. Olha que coisa interessante essa possibilidade que o trem de alta velocidade traz para essa região. E foi buscando essa eficiência que a primeira ferrovia do Brasil surgiu em 1854 no Rio de Janeiro, ligando o porto de Mauá à raiz da serra, com apenas 14 quilômetros de extensão. Visando explorar e melhorar ainda mais a produção cafeeira, a melhor forma de aprimorar o abastecimento desse produto, bem como aumentar o fluxo de pessoas entre os municípios, era através da construção da primeira ferrovia do Brasil, a Estrada de Ferro Mauá. Depois foi feita a Estação Central do Brasil, para facilitar a logística de exportação, indo de encontro com Queimados em um percurso de aproximadamente 47 quilômetros. Em 1855 foi a primeira tentativa de conectação. Galera, essa ferrovia, principalmente essa do Central do Brasil, Queimados, ela tem uma comunicação hoje que é utilizada para transporte de pessoas, tá? Mas é um trecho curto, se você considerar ali de 47 quilômetros e tudo mais, apesar de ser significativo, pegando regiões importantes ali da Baixada Fluminense, interconectando com o Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, tá bom? Paulo, Rio de Janeiro, em um trecho de 231 quilômetros, pela chamada Estrada de Ferro. Com essa construção escoando a produção cafeeira, entretanto, o transporte de passageiros continuava esquecido. Até 1945, a malha ferroviária brasileira tinha aumentado significativamente, mas foi justamente por esse período que o transporte ferroviário também começou a fracassar. Após a chegada de Juscelino Kubitschek ao poder, as ferrovias perderam mais força ainda, tendo maior foco em rodovias por alguns motivos. O primeiro foi devido à recente mudança de capital do Brasil, sendo agora Brasília. Kubitschek planejava povoar o centro do país, encurtando essa distância por meio das rodovias. E o segundo fator era que Juscelino estava planejando atrair indústrias automobilísticas para virem ao Brasil, o que por conta disso atrairia outras indústrias que rodeiam o ramo automobilístico. Apesar de haver críticas, né, e devem-se fazer críticas a esse momento, né, por conta desses investimentos terem sido direcionados totalmente para a rodovia, e a partir desse momento, principalmente, as ferrovias elas começam a cair em desuso, começam a ficar subutilizadas, porque o Brasil fez uma opção nesse momento, principalmente a partir do governo de JK, do crescimento de 50 anos em 5, da transferência da capital para a região central do Brasil, uma região que era pouco habitada, uma região que é de novíssimo povoamento, quando a gente considera o território brasileiro. A gente tem que levar em consideração que havia ali um interesse também econômico por parte do país de atrair uma tecnologia que não se tinha aqui, grandes grandes automobilísticas, mas que iriam movimentar a siderurgia e outros setores, polos metais mecânicos que iriam ser construídos, construção de peças. Você traz todo um conjunto de negócios que movimentou, de certa maneira, a produção industrial brasileira. Então, havia sim um interesse de industrializar o Brasil com um tipo de indústria que a gente não tinha aqui, que dependia de condições de importação que tornavam inacessíveis e tudo mais. Havia uma ideia também de haver mais comunicação com essa região que estava se construindo a nova capital brasileira, e a partir daí, inclusive, a gente cria um sistema para a identificação, inclusive, dessas rodovias, como o sistema de BR-101, BR-100, 200, 300, 400, BR de ligação, longitudinais, radiais. A gente vai criar até um sistema lógico para poder identificar essas rodovias que são criadas e que interconectam dois ou mais estados, a partir dessa lógica aí, no intuito de tentar, de alguma forma, trazer desenvolvimento para o nosso país, promover o desenvolvimento industrial do nosso país. O problema é que, sucessivamente, os governos que vão vir pós Juscelino Kubitschek vão se importar cada vez menos de investimentos no setor ferroviário. Então, nesse sentido, há uma crítica assim, ao governo Juscelino por iniciar esse processo que já vinha já há algum tempo, na década de 30 para a década de 40, de sucateamento, de subutilização das ferrovias, mas que vai se intensificar principalmente a partir do governo de Juscelino Kubitschek, nesse sentido de cada vez mais um lobby maior para o sistema, para as automobilísticas, a indústria automobilística, em contrapartida do sistema ferroviário, que predominantemente estava, inclusive, na mão do governo federal, por meio da Rodovia Ferroviária Federal,
acabou ficando sucateado, sendo deixado de lado e com cada vez menos investimentos. Você precisa de um sistema de manutenção para isso. A gente vai ver que, infelizmente, a situação ela vai se degradar de maneira muito intensa ao longo da década de 60, 70, 80, chegando aos anos 90, os anos 2000, a ponto da gente hoje estar tentando empreender e desenvolver novos projetos para ver se a gente consegue novamente trazer as ferrovias como um sistema importante para a comunicação, para a logística brasileira. Tá? Então, dá continuidade aí que o vídeo ainda traz muita coisa importante, informação importante. Como empresas de peças, lubrificantes e componentes elétricos. Com essa industrialização, houve um sucateamento das principais ferrovias do país. E hoje as rodovias representam 58% de todo o transporte. Enquanto existem 200 mil quilômetros de rodovias, existem quase 7 vezes menos ferrovias. E nesse sentido, tá, galera, é importante comparar que países de dimensões continentais, quando a gente pega China, Estados Unidos, eles têm, a própria Rússia, tem uma malha ferroviária significativamente maior do que a brasileira. E isso é ruim, já que o Brasil também é um país de dimensões continentais e deveria, do ponto de vista até financeiro, investir mais nesse transporte ferroviário. E também, não só para o de carga, que ainda tem uma certa relevância e acabou se tornando o principal responsável pela utilização das ferrovias que a gente tem hoje, como também o transporte passageiro, que o viés desse vídeo aqui é falar sobre o transporte de passageiros, sobre o fluxo de pessoas, e não necessariamente o fluxo de carga, que também é importante, já que o país ele produz muito, principalmente no sentido de exportação, e o frete ficaria mais barateado se nas grandes distâncias a gente pudesse utilizar as ferrovias. Mas vamos dar continuidade aí para ver aonde essa história vai parar e por que esse projeto está em segundo plano. Ainda menos quilômetros de ferrovias focadas em transporte de passageiros. As principais viagens de trens de transporte de passageiros do Brasil são realizadas pela Vale, que conta com 2.000 quilômetros de ferrovias para o transporte dos mesmos. E a sua principal linha é a que liga Belo Horizonte até Vitória, no Espírito Santo, com 664 quilômetros de extensão. Outra conexão de passageiros significativas no Brasil ocorre entre Paraupebas, no Maranhão, até Carajás, no Pará. Entretanto, é uma ferrovia principalmente focada no transporte de carga de ferro. Por mais que o Brasil tenha a maior malha ferroviária da América do Sul, está muitos anos atrás das grandes potências. Para se ter uma noção, esse é o mapa das ferrovias do Brasil com suas malhas ferroviárias, possuindo uma extensão de mais ou menos 30 mil quilômetros. Galera, só ressaltar que apesar de ter esses próximos a 30 mil quilômetros de malha ferroviária, tem várias dessas extensões de malha ferroviária que não há comunicação entre os ramais, tem muitas delas que estão subutilizadas, inutilizadas, a gente vê muito disso. Então, desses 30 mil, a gente não tem 30 mil quilômetros que são utilizados em larga escala para seja transporte passageiro de pessoas. Pelo contrário, se fosse, ainda estaria interessante. Grande parcela do que a gente tem aí ainda está com graves problemas estruturais. Tem ferrovias, tem linhas aí que não são utilizadas, ou são utilizadas em uma parcela pequena dos seus trechos, o que ainda torna mais caro e obsoleto, torna mais complicada a nossa gerência sobre a questão das ferrovias, quando a gente pensa na logística de transporte no Brasil. É importante pensar e analisar isso. Do outro lado, se compararmos com outros países, como a França, o seu investimento ferroviário consolidou uma extensão de aproximadamente 29.900 quilômetros, mesmo sendo 15 vezes menor que o Brasil. Além disso, o máximo de velocidade que uma locomotiva atingiu no Brasil é de 147 km por hora. Isso significa que desse ponto em Rio Grande, passando por todo o mapa ferroviário brasileiro, até chegar ao ponto mais ao norte, em São Luís, levaria aproximadamente 30 horas sem parar, caso essa ferrovia existisse. Ferrovias de transporte de passageiros são uma das bases para o desenvolvimento econômico de grandes potências. Atualmente, 29 países, e sua maioria desenvolvidos, utilizam linhas de trens-bala de alta velocidade. A China é o maior exemplo de sucesso nisso. O trem de alta velocidade desenvolveu-se rapidamente na China desde meados dos anos 2000. E o trem intermunicipal Pequim-Tijan, inaugurado em agosto de 2008, foi a primeira linha dedicada a passageiros. Atualmente, esse sistema se estende a todas as divisões administrativas da China, e as maiores cidades chinesas têm notáveis ferrovias de alta velocidade, como a que liga Pequim até Kunming, com 2.760 km de extensão, sendo a linha de alta velocidade mais longa do mundo em operação. Além da linha Pequim-Xangai, que tem os trens mais velozes do mundo, e o crescimento econômico chinês acompanhou a implementação de ferrovias no país, focadas principalmente em grandes cidades. E a pergunta que fica é:
quando isso chegará ao Brasil. Um novo plano de incentivo às ferrovias, que tem mais de 35 anos, pode estar sendo posto em prática neste exato momento. Aproximar cada vez mais as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro com um transporte de passageiros, ao qual poderiam estar em ambas as capitais em apenas 1 hora, ou seja, um morador do Rio de Janeiro poderia trabalhar na capital São Paulo e vice-versa. Esse é o foco do projeto, que já foi autorizado em 2023, mas está sendo estudado há mais de 35 anos. A sua ideia é interligar desde as cidades de Campinas até a cidade do Rio de Janeiro, em um trajeto estimado em 412 quilômetros, utilizando trens-bala. Começaria em Campinas, partiria para Viracopos e em seguida para Jundiaí, com cerca de 34 quilômetros de distância nesse percurso. É claro, utilizando trens de alta velocidade. De Jundiaí, iria diretamente para São Paulo, em uma viagem aproximada de 48 quilômetros de distância, com estimativas de 7 a 15 minutos de tempo, seguindo assim para Guarulhos. Mas antes de chegar na cidade do Rio de Janeiro, seria necessário passar por São José dos Campos, Aparecida, Barra Mansa e Galeão, fazendo essa viagem até aqui de 412 quilômetros, para enfim chegar ao Rio de Janeiro, em um tempo estimado de 1 a 2 horas. Então seria assim que o Brasil resolveria um de seus maiores problemas de infraestrutura. Apesar do seu potencial e vantagens claras, sofreu décadas com desinvestimento e abandono em favor das rodovias. Decisões políticas históricas, especialmente durante o governo de Juscelino Kubitschek, priorizaram a construção de estradas e esqueceram das ferrovias. Mas a esperança do Brasil por sua primeira ferrovia de alta velocidade ainda está de pé. Se você... É isso, né, galera? A gente, provavelmente não ficar muito longo, acabei não pontuando algumas questões que são importantes ali. Dentro desse projeto, inclusive, você tem a possibilidade de passar por 3 aeroportos, você tem uma possibilidade que facilitaria que as pessoas, como ele falou no vídeo, pudessem trabalhar. Já pensou você morar no Rio de Janeiro, na capital Rio de Janeiro, e poder trabalhar em São Paulo, porque o deslocamento é rápido? Ou vice-versa, ser de São Paulo, poder trabalhar no Rio de Janeiro, e até dentro de São Paulo, ou nas cidades que estão interligadas ali pelo trajeto, poder trabalhar em outras cidades de uma maneira interessante, rápida e sem tanto desgaste. Então, as possibilidades, inclusive até para a qualidade de vida, qualidade de trabalho, elas são inúmeras. Claro que elas precisam vencer algumas situações que também são políticas, como os lobbies que a gente tem nas câmaras aí, porque o setor de transporte hoje ele é muito forte. Ele tem um lobby forte dentro do Senado, ele tem um lobby forte dentro do Planalto. Então, é difícil hoje alguns projetos de grandes investimentos, de investimento em grande monta, para o setor ferroviário eles prosperarem, porque eles têm que vencer essas barreiras que a gente tem dentro da Câmara de Deputados federais, dentro do Senado, e a gente tem realmente essas dificuldades, por conta desses lobbies que se configuraram ao longo do tempo. O sistema rodoviário ele é importantíssimo para o nosso país, ele é o principal sistema de transporte, tanto de passageiros quanto de carga, ele movimenta bilhões de reais todos os anos, mas a verdade é que se a gente quer, de verdade, um crescimento econômico que seja sustentado a longo prazo, já passou da hora de fazer investimento para o transporte de carga e de passageiros, está voltado para o sistema ferroviário. Há potencial, há possibilidades, é claro, necessita-se de investimento, mas também de boa vontade política e de vencer, claro, esses lobbies que a gente tem no Congresso. Às vezes a gente perde tanto tempo com discussões tão infrutíferas, com questões políticas e coisas importantes como investimento logístico ficam em segundo plano. Porque esse investimento logístico, quem paga a conta sou eu e é você. Enquanto a gente fizer essa opção por rodovias, com caminhões, muitas vezes causando inúmeros acidentes, envolvidos em inúmeros acidentes, porque você tem estradas onde a velocidade ela é condicionada também pelos veículos que estão ali, você tem veículos que conseguem atingir uma boa velocidade, mas outros tipos de veículos de transporte que vão atingir velocidades muito menores e vão estar em grande parcela também estando relacionadas a acidentes de trânsito, estou falando que são causadores, mas são, sim, um dos elementos que levam as estradas brasileiras a serem tão perigosas. Claro que não vou diminuir o papel da imprudência e tudo mais, mas o fato de ter uma quantidade tão grande de caminhões nas rodovias brasileiras todos os dias, transportando tanta coisa, obviamente faz com que esse sistema, até pela quantidade de veículos que você tem ali no dia a dia, se torne também extremamente perigoso e mais caro, e encarece o nosso país, os custos de vida, né, no nosso país.
E aí, galera, eu deixo para você. O que você acha sobre isso? O que você pensa sobre o transporte ferroviário no Brasil? Aí onde você mora, tem alguma ferrovia interessante? Tem algum passeio interessante? Algum projeto bacana para a ferrovia? E o que você acha? Será que a gente deveria, de fato, investir mais em ferrovia? Deixa aí nos comentários e depois a gente traz até a resposta a alguns comentários de vocês aí. Se você gosta, inclusive, desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal que daqui a pouco a gente traz mais conteúdos como esse para enriquecer o seu dia a dia e trazer um pouco de conhecimento geográfico para você. Obrigado pela audiência, pela paciência e até a próxima. A gente se encontra daqui a pouco. Fui!